Volte para os seus joguinhos de futebol de fantasia, garoto. Meu nome é Jordan Banks. Tenho 27 anos e trabalho na Zephyrstone Technologies, em Seattle, há 3 anos. Tenho 6 patentes pendentes para a estrutura principal que sustenta toda a linha de produtos deles. A mulher que acabou de me dispensar como se eu fosse algum universitário largado é Sienna Walsh, 24 anos, recém-formada em Stanford com seu MBA e 0 experiência real. Ela também é filha do novo diretor de tecnologia. Eu estava sentado na minha estação de trabalho às 21 horas de uma terça-feira, corrigindo erros no módulo de autenticação para o nosso próximo lançamento. O escritório estava vazio, exceto pela equipe de limpeza e eu. Eu preferia assim. Sem interrupções, sem reuniões sobre reuniões, só código e café. Sienna passou com seus saltos de grife carregando uma pilha de papéis que provavelmente não tinham nada mais técnico que uma proposta de marketing. Ainda aqui, Jordan, ela disse, parando na minha mesa. Você não tem uma vida fora daqui. Olhei para a tela, terminando a correção de segurança para o lançamento. Ela deu uma olhada no meu monitor como se estivesse tentando ler hieróglifos. Certo. Talvez você devesse fazer uma pausa. Volte para os seus joguinhos de futebol de fantasia, garoto. Deixe o trabalho de verdade para quem entende. Não respondi. Nunca joguei futebol de fantasia. Eu passava as noites escrevendo códigos que impediam os sistemas de travar. Explicar isso para alguém que achava que conhecimento técnico vinha com um sobrenome parecia inútil. Depois que ela saiu, fiquei um momento olhando para as linhas de código que eu tinha escrito. Cada algoritmo, cada protocolo de segurança, cada melhoria que tornava a plataforma competitiva tinha saído da minha cabeça e das minhas mãos. As patentes que registrei ainda estavam pendentes, o que significava que eram minhas até a transferência legal para a empresa. Esse processo levava cerca de 6 meses. Estávamos apenas no 3º mês. Salvei meu trabalho e guardei o laptop. Ao caminhar até o elevador, notei que as luzes da sala de reuniões estavam acesas. Pelo vidro, vi Sienna apresentando algo para a mãe, a nova CTO, Margaret Walsh. Elas riam de alguma coisa, provavelmente mais um jeito de otimizar a equipe de desenvolvimento. Margaret estava no cargo havia 2 semanas e já falava sobre novas perspectivas e abordagens de liderança. As portas do elevador se fecharam e senti algo mudar no meu peito. Não era exatamente raiva. Era mais como clareza. Eu sustentava a base técnica desta empresa há anos, vendo gente menos capaz sendo promovida. Agora eu estava sendo tratado como um funcionário qualquer por alguém que não conseguiria corrigir um loop simples. Dirigi para casa sob a chuva de Seattle, pensando no que o dia seguinte poderia trazer. Entrei na Zephyrstone logo após a faculdade, quando ainda era uma startup de 40 pessoas trabalhando num galpão reformado em Georgetown. Naquela época, o fundador, David Keller, se sentava conosco nas sessões de programação de madrugada, pedindo pizza e debatendo problemas técnicos complexos. Ele entendia de tecnologia porque construiu a primeira versão sozinho. David deixou o cargo de CEO há 6 meses para cuidar da saúde. Câncer de pâncreas, estágio 3. O conselho trouxe Margaret Walsh de uma grande consultoria para profissionalizar a operação e preparar para crescer. O currículo de Margaret era impressionante em gestão de equipes grandes, mas seu conhecimento técnico se limitava ao que aprendeu na faculdade de administração há 15 anos. Minhas patentes cobriam o sistema de autenticação, os algoritmos de compressão de dados e o sistema de sincronização em tempo real que tornavam a plataforma única. Sem isso, a Zephyrstone era só mais uma empresa de armazenamento em nuvem com interface bonita. Desenvolvi tudo no meu tempo livre, usando meu próprio equipamento, porque queria resolver problemas que a empresa nem tinha percebido ainda. As patentes estavam no meu nome porque eu mesmo paguei os custos legais. O padrão era transferi-las para a empresa quando o processo fosse concluído, mas isso ainda não tinha acontecido. Meu advogado me aconselhou a esperar até a próxima avaliação de desempenho para garantir reconhecimento e compensação pelo trabalho. Sienna tinha entrado na empresa 2 meses atrás como estagiária estratégica, respondendo diretamente à mãe. Não tinha função técnica, mas participava das reuniões de engenharia, dando palpites sobre prazos e uso de recursos.
Na semana passada, sugeriu que a equipe de desenvolvimento estava inchada e que poderíamos ter o mesmo resultado com menos gente. Eu vim observando a dinâmica entre mãe e filha. Margaret pedia a opinião de Sienna sobre decisões técnicas que deveria discutir com os líderes de engenharia. Sienna fazia cara séria e respondia com jargões sobre eficiência e metodologias ágeis. Nenhuma das duas me perguntava sobre a viabilidade técnica das ideias. Os sinais de alerta estavam lá fazia semanas. Meu nome foi retirado da documentação técnica interna sem explicação. Convites para reuniões que antes vinham automaticamente agora eram só para a alta gestão. Quando questionei, a assistente de Margaret disse que foi apenas um engano na agenda. Ontem, ouvi sem querer uma conversa entre Margaret e o chefe de recursos humanos sobre reorganizar a equipe técnica para alinhar melhor com as metas da empresa. Eles não me viram na Copa, e eu não me anunciei. Agora, depois do comentário da Sienna sobre futebol de fantasia, tudo estava ficando claro. Eles planejavam me tirar, provavelmente depois do lançamento, quando meu trabalho estivesse concluído, mas antes de minhas patentes passarem para a empresa. Estacionei na garagem do meu prédio e fiquei alguns minutos no carro, ouvindo a chuva no teto. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório e encontrei um e-mail me esperando. O assunto dizia, reestruturação da equipe, por favor revisar. Era da Margaret, enviado às 23h47 da noite anterior. O e-mail detalhava uma nova estrutura organizacional que entraria em vigor após o lançamento do produto, em 2 semanas. Meu cargo estava sendo transferido para uma posição mais júnior, focada em manutenção e suporte, e não mais no desenvolvimento principal. O salário ficaria igual, mas eu passaria a responder para um novo contratado que lideraria a visão técnica daqui para frente. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Segundo o perfil no LinkedIn, que pesquisei na hora, ele tinha diploma em ciência da computação de uma boa faculdade e 5 anos de experiência em empresas conhecidas. Nada impressionante, mas também nada muito errado. O que me incomodava era que tomaram essa decisão sem me consultar ou avisar até a contratação estar concluída. Recostei-me na cadeira e pensei no que isso significava. Eles estavam me mantendo apenas até garantir que o lançamento saísse bem, depois me afastariam antes que eu pudesse ameaçar a nova estrutura de gestão. Minhas patentes passariam para a empresa em 3 meses, dando a eles a propriedade definitiva da tecnologia que criei. Depois disso, eu seria descartável. O escritório começou a encher por volta das 9 horas. Observei as pessoas seguirem suas rotinas, checando e-mails e pegando café. Ninguém sabia o que estava por vir. A maioria provavelmente nem se importaria. Cada um tinha sua própria carreira para cuidar. Às 10h30, Sienna passou pela minha mesa, carregando um tablet e com um ar importante. Usava outra roupa de grife e prendeu o cabelo de um jeito que a fazia parecer mais velha que seus 24 anos. Olhou para minha tela, onde estava aberto o e-mail da reestruturação, e sorriu. Bom dia, Jordan. Pronto para mais um dia empolgante de trabalho de desenvolvimento? Olhei para ela por um momento, depois para o e-mail, depois de volta para ela. Algo se encaixou na minha mente. Isso não era apenas sobre reorganização ou melhorias de eficiência. Era sobre me tirar de propósito, provavelmente porque eu sabia demais sobre como a tecnologia funcionava de verdade. Fechei o e-mail e abri meu sistema de arquivos. Minhas patentes estavam guardadas em uma pasta segura na minha nuvem pessoal, não nos servidores da empresa. O código que escrevi estava integrado à plataforma deles, mas as bases ainda estavam documentadas nos meus repositórios privados. Comecei a fazer uma lista de tudo que era meu e tudo que era da empresa. A lista ficou maior do que eu esperava. Ao meio-dia, guardei meu laptop pessoal e fui para o carro. Não falei para ninguém para onde ia. Eu só precisava pensar com clareza sobre o que fazer a seguir. Dirigi até uma cafeteria perto do cais e passei a tarde fazendo ligações para meu advogado. Voltei ao escritório no dia seguinte com um plano. Conversei com meu advogado, Thomas Garry, por 2 horas na noite anterior. Ele revisou meu contrato e confirmou o que eu já suspeitava. Minhas patentes ainda eram minha propriedade até que a transferência fosse concluída.
Mais importante, qualquer código que eu tivesse escrito usando esses processos patenteados era meu até que a propriedade intelectual mudasse oficialmente de mãos. Decidi falar com Margaret diretamente. Profissional, objetivo, sem acusações. Eu queria dar a ela a chance de explicar a reestruturação e ver se havia espaço para negociação. Bati à porta do escritório dela às 14 horas. Ela estava numa chamada, mas fez sinal para eu me sentar. Pelo vidro, vi Siena na sala ao lado, apresentando algo para pessoas que não conhecia. Provavelmente mais consultores contratados para avaliar nossas operações. Margaret terminou a ligação e se virou para mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Jordan, obrigada por vir. Imagino que você já tenha visto a proposta de reestruturação? Vi sim. Queria conversar sobre meu papel daqui para frente e garantir que estamos alinhados nas expectativas. Ela se recostou na cadeira. Claro, sei que mudanças podem ser difíceis, mas acho que você vai perceber que a nova estrutura te dá mais oportunidades para focar no que faz de melhor. Que é o que exatamente? Manutenção. Otimização. Apoiar a equipe de desenvolvimento. Tarefas técnicas que exigem conhecimento profundo dos sistemas existentes. Mantive a voz calma. Margaret, eu projetei esses sistemas existentes. O sistema de autenticação. Os algoritmos de compressão. Os protocolos de sincronização. Essas são minhas patentes. A expressão dela mudou um pouco. Bem, sim, você certamente fez contribuições importantes. Mas, como sabe, toda a propriedade intelectual desenvolvida durante seu emprego pertence à empresa. Isso é padrão no nosso setor. As patentes ainda não foram transferidas. Pelo meu contrato, isso só acontece quando a análise legal é concluída. Ela pegou uma pasta na mesa e a folheou. Na verdade, eu queria falar sobre isso com você. Nosso jurídico encontrou algumas questões nas patentes. Há dúvidas se o trabalho foi feito usando tempo e recursos da empresa. Senti meu estômago afundar. Eu registrei essas patentes usando meu próprio equipamento, no meu próprio tempo. Tenho documentação que prova isso. Tenho certeza que sim. Mas a percepção pode ser complicada nessas situações. O Conselho está preocupado com possíveis riscos se avançarmos com a transferência como planejado. Era uma armadilha. Eles iam alegar que minhas patentes eram da empresa, independentemente dos documentos, e me prender num processo judicial que eu não teria como bancar. Mesmo que eu ganhasse no fim, os custos me quebrariam e o lançamento já teria passado. O que você está propondo? Gostaríamos que você permanecesse no seu cargo atual até o lançamento, ajudasse a treinar o novo líder técnico e, depois, poderíamos discutir um cronograma de transição que funcione para todos. Levantei-me. Preciso de um tempo para pensar sobre isso. Claro. Mas, Jordan, espero que entenda que este é realmente o melhor resultado para todos os envolvidos. Lutar contra isso seria caro e prejudicial e, no fim, a posição da empresa é muito forte. Voltei para minha mesa e me sentei, com as mãos tremendo levemente. Eles me encurralaram. Se eu tentasse lutar pelas minhas patentes, alegariam que roubei propriedade intelectual da empresa. Se eu aceitasse os termos deles, perderia tudo o que criei e acabaria num cargo sem futuro. Pela parede de vidro da sala de reuniões, vi Siena terminando sua apresentação. As pessoas com quem ela falava sentiam e faziam anotações. Um deles apontava para um gráfico que parecia um organograma. Meu computador apitou com uma nova notificação de e-mail. O remetente era o setor de recursos humanos. O assunto dizia, acordo de trabalho atualizado. Favor revisar e assinar. Eu não abri. Em vez disso, comecei a pensar no que Thomas tinha me dito durante nossa ligação. As patentes eram minhas até deixarem de ser. O código era meu até deixar de ser. Mas e se eu removesse meu código dos sistemas deles antes que pudessem reivindicá-lo? Isso seria sabotagem, do ponto de vista legal. Mas e se eu simplesmente me recusasse a renovar o contrato de licença que nunca cheguei a assinar formalmente? Abri meu armazenamento em nuvem pessoal e comecei a revisar a documentação das minhas patentes.
Naquela noite, fiquei até tarde de novo. Mas, dessa vez, não estava corrigindo erros. Estava fazendo uma auditoria de tudo que contribuí para a plataforma da Zephyrstone nos últimos 3 anos. Os resultados eram mais amplos do que eu imaginava. Meu sistema de autenticação estava integrado em cada login de usuário, cada chamada de API e cada transferência de dados. Sem ele, o sistema deles voltaria para uma segurança básica de usuário e senha, que qualquer hacker mediano poderia burlar. Os algoritmos de compressão que desenvolvi reduziam os custos de armazenamento em cerca de 60% e deixavam a plataforma rápida o suficiente para competir com empresas maiores. Os protocolos de sincronização permitiam recursos de colaboração em tempo real, que eram centrais na mensagem de marketing deles. Eu basicamente havia construído a base tecnológica que tornava a Zephyrstone competitiva no mercado. Todo o resto era apenas interface de usuário e lógica de negócios construída sobre meu trabalho. Mas a verdade mais profunda era mais complicada. Ao revisar e-mails antigos e atas de reuniões, encontrei provas de que Margaret e Sienna vinham planejando esse movimento semanas antes do anúncio da reestruturação. 3 semanas atrás, Margaret pediu para a equipe de desenvolvimento documentar todos os nossos processos técnicos e criar diagramas detalhados da arquitetura do sistema. Ela apresentou isso como uma iniciativa de gestão de conhecimento de rotina. 2 semanas atrás, Sienna pediu acesso aos nossos repositórios de código para uma análise estratégica da eficiência do desenvolvimento. Concedi o acesso porque ela era filha da CTO e presumi que fosse legítimo. Na semana passada, descobri que alguém estava copiando arquivos dos nossos drives compartilhados para um local externo. Quando informei a segurança de TI, disseram que isso tinha sido autorizado pela alta gestão para fins de backup. Agora eu entendia o que estava acontecendo. Eles estavam documentando e copiando sistematicamente tudo que eu havia criado, para continuar usando depois de me tirarem. O plano provavelmente era alegar que minhas patentes eram trabalhos derivados com base em recursos da empresa, tornando-as propriedade da empresa, independentemente do registro legal. Encontrei uma troca de e-mails entre Margaret e alguém do escritório de advocacia deles discutindo estratégias de aquisição de propriedade intelectual e como minimizar a influência de desenvolvedores. A troca datava de 2 dias depois que Margaret começou a trabalhar na empresa. Isso não tinha nada a ver com reestruturação ou eficiência. Era um plano calculado para roubar meu trabalho. Passei a hora seguinte pesquisando o histórico profissional da Margaret com mais cuidado. Seu emprego anterior tinha sido numa consultoria especializada em aquisição e integração de tecnologia. Antes disso, trabalhou para uma empresa de capital de risco que comprava startups em dificuldade e extraía valor de sua propriedade intelectual. Ela não foi contratada para fazer a Zephyrstone crescer. Ela foi contratada para explorá-la até o fim. Liguei para Thomas e expliquei o que havia descoberto. Ele ouviu com atenção, fez várias perguntas sobre o cronograma e então deu uma notícia que mudou tudo. Jordan, pelo que você está me contando, você tem base para pedir uma ordem de cessar e desistir. Suas patentes ainda são sua propriedade. Se eles estão usando sua tecnologia sem um contrato formal de licença, isso é violação de patente. Mas eu trabalho para eles. Isso não cria uma licença implícita? Não necessariamente. Contratos de trabalho normalmente cobrem invenções futuras, mas suas patentes são diante das palavras específicas do seu contrato atual. Há uma brecha na cobertura legal deles. Eu senti algo mudar no meu peito. Não era raiva dessa vez, mas clareza misturada com uma determinação fria. O que aconteceria se eu tirasse o acesso deles à minha tecnologia? Legalmente, você tem esse direito. Na prática, isso provavelmente derrubaria os sistemas deles até que pudessem criar soluções alternativas. Olhei ao redor do escritório vazio, pensando no comentário desprezador de Sienna sobre futebol fantasia e no sorriso arrogante de Margaret durante nossa reunião. Quão rápido você poderia preparar a ordem de cessar e desistir? Posso deixar pronta até amanhã cedo. Eu tomei minha decisão. Faça. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório e comecei a fazer o que Thomas e eu havíamos combinado. A ordem de cessar e desistir seria entregue a Margaret às 10 horas, me dando um tempo curto para me preparar para as consequências.
Meu primeiro passo foi mudar todas as senhas e credenciais de acesso dos meus sistemas de nuvem pessoal. A plataforma da Zephyrstone foi feita para autenticar usando meu sistema de segurança próprio. Mas o sistema em si ficava em servidores que eu controlava, não na estrutura da empresa. Eu o criei assim no começo como medida de segurança, mas agora isso me dava uma vantagem que eu não tinha percebido totalmente. Às 9h45, enviei um e-mail para toda a equipe de desenvolvimento explicando que eu faria uma manutenção de rotina no sistema de autenticação a partir das 11 horas. Esse tipo de aviso era comum e ninguém questionou. Às 10 horas, vi pela parede de vidro um mensageiro entregar um envelope para o escritório de Margarete. Ela abriu, leu o conteúdo e imediatamente pegou o telefone. Em poucos minutos, Siena estava no escritório dela e as duas olhavam o documento jurídico. Às 10h30, a assistente de Margarete ligou para minha extensão e pediu para eu ir à sala de reuniões imediatamente. Eu recusei, dizendo que estava me preparando para a manutenção programada e não podia ser interrompido. Às 11 horas, eu desliguei remotamente o sistema de autenticação que ligava a plataforma da Zephyrstone ao meu sistema de segurança patenteado. O efeito foi rápido e total. Toda tentativa de login de usuário falhou. Toda chamada de API deu erro de autenticação. Todas as sessões de colaboração em tempo real caíram. Em 15 minutos, as linhas de telefone do suporte ficaram cheias de reclamações. A página de status da plataforma mostrava alertas vermelhos em todos os serviços. A equipe de desenvolvimento corria para entender o que tinha acontecido. Meu telefone começou a tocar. Eu não atendi. Às 11h30, Margarete saiu furiosa do escritório e veio direto até minha mesa. O rosto dela estava vermelho e as mãos tremiam. Jordan, o que diabos você fez? Eu olhei do meu laptop, onde revisava calmamente os registros do sistema. Estou exercendo meus direitos legais conforme especificado na ordem de cessar e desistir. Minha tecnologia não está mais disponível para uso sem permissão. Isso é sabotagem. Você está destruindo a empresa. Estou protegendo minha propriedade intelectual. É diferente. Siena apareceu ao lado da mãe, com um olhar aflito. Você não pode simplesmente ligar de novo? Podemos resolver isso. Olhei diretamente nos olhos dela. Você me disse para voltar aos meus jogos de futebol fantasia. Estou seguindo seu conselho. Não participo mais das operações técnicas desta empresa. Margarete estava ao telefone, provavelmente com os advogados deles. Outros funcionários se juntavam em volta da minha mesa, tentando entender o que estava acontecendo. A plataforma estava fora do ar havia 45 minutos, e os maiores clientes já começavam a ligar reclamando. Ao meio-dia, eu guardei meu laptop pessoal e fui para o elevador. O escritório estava um caos. Desenvolvedores corriam de uma estação a outra, tentando criar soluções de emergência que não funcionariam porque não conheciam a arquitetura. Margarete discutia no viva voz com alguém que provavelmente era do conselho da empresa. Quando as portas do elevador fecharam, ouvi Siena gritar com um dos desenvolvedores sêniores. Como assim você não consegue acessar o sistema de autenticação? É só ignorar. A resposta do desenvolvedor foi exatamente o que eu esperava. Não dá para ignorar. Toda a plataforma é feita sobre o sistema de Jordan. Sem ele, não temos nada. Eu dirigi para casa e passei a tarde atendendo ligações de repórteres que souberam que a Zephyrstone estava com grandes problemas técnicos no período de testes antes do lançamento. Os próximos dias seriam bem interessantes. O lançamento do produto estava marcado para quinta-feira, às 9 horas da manhã no horário do Pacífico. Margarete passou os 3 dias anteriores juntando uma equipe de emergência com contratados e consultores para refazer o sistema de autenticação sem minha tecnologia patenteada. Segundo meus contatos dentro da empresa, eles trabalharam sem parar, gastando mais de $200 mil em consultoria de emergência. Acordei cedo na quinta e tomei café enquanto acompanhava os sites de notícias de tecnologia. Várias publicações do setor já tinham falado sobre os problemas técnicos da Zephyrstone, mas o tamanho real do problema ainda não era público. Às 9 horas, assisti à transmissão ao vivo do evento de lançamento.
Margaret falava para um salão cheio de investidores, clientes e jornalistas de tecnologia. Ela parecia confiante enquanto mostrava as novas funções e falava sobre o crescimento da empresa. Às 9h30, na parte de demonstração ao vivo, ela convidou o público para testar a plataforma com contas de convidado feitas para o evento. O sistema caiu na hora. Não foi só lentidão ou um erro pequeno. Foi falha total. O sistema de autenticação de emergência que eles criaram não aguentou 50 usuários tentando logar ao mesmo tempo. Mensagens de erro pipocavam na tela. As conexões com o banco de dados caíram. Toda a plataforma travou. Margaret tentou continuar a apresentação enquanto a equipe técnica tentava resolver na hora. Mas depois de 10 minutos vendo engenheiros digitarem desesperados enquanto o público cochichava, ela teve que parar. Estamos com pequenos problemas técnicos, disse, com a voz mostrando pânico. Vamos retomar a demonstração em breve. Eles nunca retomaram. Depois de 30 minutos de tentativas sem sucesso de restaurar o sistema, Margaret encerrou o evento e pediu para todos saírem. Os sites de tecnologia publicaram suas análises em poucas horas. As manchetes foram cruéis. Lançamento da Zephyrstone desmorona de forma espetacular. Empresa de tecnologia entra em colapso durante demonstração ao vivo. Quando a ambição encontra a realidade, um conto de aviso sobre startups. O conselho de diretores chamou uma reunião de emergência para amanhã de sexta-feira. Na tarde de sexta-feira, Margaret Walsh não era mais a diretora de tecnologia da Zephyrstone Technologies. O comunicado à imprensa citou diferenças estratégicas sobre liderança técnica e direção da empresa. Sienna Walsh foi retirada silenciosamente do programa de estágio sem qualquer anúncio público. De acordo com meus antigos colegas, ela tentou culpar a falha da plataforma por sabotagem feita por um funcionário descontente. Mas a investigação do conselho revelou a sequência de eventos que levou à minha saída. As acusações dela só destacaram as falhas de gestão que causaram a crise. O preço das ações da empresa, que havia subido na expectativa do lançamento do produto, caiu 42% na semana seguinte. 3 grandes clientes cancelaram seus contratos. 2 membros do conselho se demitiram. Enquanto isso, eu atendia ligações de empresas de capital de risco e companhias de tecnologia que queriam licenciar minhas patentes. No fim do mês, eu tinha assinado contratos de licenciamento com 3 concorrentes da Zephyrstone e fundado minha própria startup com $12 milhões em financiamento Série A. A nova empresa, que chamei de Iron Vault Security, era especializada em soluções de autenticação para empresas. Nosso primeiro grande cliente foi uma firma de serviços financeiros que já tinha sofrido com plataformas de segurança pouco confiáveis no passado. Nosso segundo cliente foi uma empresa de saúde que precisava de autenticação com nível de conformidade para sistemas de dados de pacientes. 6 meses depois, a Zephyrstone foi comprada por uma empresa maior por uma fração do valor anterior. A primeira ação da empresa compradora foi reconstruir totalmente a plataforma usando estruturas de segurança padrão da indústria, descartando de vez tudo que Margaret e Sienna tentaram manter. Margaret Walsh voltou a trabalhar com consultoria, mas sua reputação no setor de tecnologia ficou bastante prejudicada. Sienna Walsh saiu totalmente da indústria de tecnologia e conseguiu um emprego de marketing em uma loja de varejo em Portland. Nenhuma delas reconheceu seu papel na queda da empresa, mas a comunidade de tecnologia tem boa memória para falhas de liderança. Quando repórteres me perguntaram por que saí tão de repente da Zephyrstone, mantive minha resposta simples. Às vezes, ir embora é a melhor maneira de proteger o que você construiu. A lição real era mais silenciosa, mas mais importante. Respeito e competência não podem ser fingidos, e descartar alguém por causa da idade ou origem é um erro que cresce rápido em um setor construído sobre conhecimento e inovação.